E quanto às causas físicas, quais delas geram comportamentos mais desafiadores em bebês hipersensíveis ou high needs? É uma pergunta que a gente recebe muito aqui também, e é uma pergunta muito interessante porque realmente a gente tem algumas questões muito comuns nesses bebês hipersensíveis e que sempre geram algumas questões. Às vezes os pais, por mais que tentam médicos, às vezes não sabem onde procurar, né? Porque realmente é um bebê que demonstra muita inquietação, muito choro constante, e os pais não sabem até que ponto é alguma coisa física ou alguma coisa emocional. Então a gente costuma ver ali como uma das principais questões a questão de APLV, alergia à proteína do leite de vaca nesses bebês. Então é muito comum, tá, essa intolerância ou essa alergia desses bebês, e essa dificuldade de gestão, toda a parte do processo digestivo desses bebês, às vezes é mais delicado. Então, a gente pede para que realmente consulte com o seu nutricionista para ver a possibilidade de uma ingestão ali livre dessa questão do leite de vaca e preferencialmente, toda vez que possível, leite materno. Então, assim, a gente vê muitos casos de mães de bebês hipersensíveis e bebês high needs em grupo, principalmente, falando sobre a questão do desmame, falando de como que acredita que o desmame vai resolver todas as coisas. E é lamentável porque muitas vezes, muitas vezes, essa questão do leite é uma questão desafiadora e muitas vezes é a causa também desse desconforto, é uma das causas, né? Desse desconforto ali digestivo desse bebê. Então, infelizmente, é algo que está longe de resolver todas essas questões. Então, sempre que for possível, preferencialmente leite materno, preferencialmente, se for a indicação do seu nutricionista, veja essa possibilidade de ter um leite ali substituto em relação ao leite de vaca. A gente tem algumas opções, não só aquelas opções caríssimas, mas também algumas opções de fórmulas manipuladas que não tem essa questão do leite de vaca. Então, assim, se for o caso, tente, pelo menos por um período, veja com seu nutricionista, tenta ali por um período de pelo menos 90 dias para ver como que esse bebê reage a essa questão da ausência do leite de vaca, que a gente vê, infelizmente, que é muito comum, essa intolerância junto a esses bebês. Uma outra questão que é muito comum também, que a gente sempre vê, é a questão de bebês com problemas ali respiratórios, bebês com 1 ano de idade e que já tem indicação, por exemplo, de remover adenoides. Então, várias questões assim envolvendo essa parte respiratória que vale a pena também de ver com o seu médico. Outra questão que a gente vê, otite, principalmente otite serosa, que é uma otite que é mais de difícil detecção. A gente vê muitos bebês que já têm essa correlação também da APLV e acaba desenvolvendo questões respiratórias e questões também envolvendo a parte da otite. Tem alguns bebês que, por conta da própria anatomia da face, eles precisam colocar o dreno. Eu, particularmente, meu filho fez essa cirurgia com 1 ano de idade, ele precisou colocar uns drenos nos 2 ouvidinhos para drenar esse líquido que ficava ali na parte do ouvido. Então, assim, a gente percebe, inclusive eu conversei com o médico que fez esse atendimento, que é especialista e que atende lá na Austrália vários casos, e ele comentou comigo sobre essas principais, quais os casos que ele mais atendia, quais as questões mais comuns envolvendo essa parte física, e ele comentou sobre isso, inclusive, que muitas crianças, por conta dessa otite serosa, às vezes têm dificuldade na fala, não ouvem bem e tem alguma dificuldade assim e desconhece essa necessidade de saber mais sobre isso, de fazer essa cirurgiazinha que é super simples com essa questão do dreno, enfim, de algumas questões desse tipo. Um outro ponto que é bem importante, que é uma causa física, mas que é bem importante de ser vista, é a questão da microbiota intestinal. E o que seria isso? A gente comentou que muitos casos de bebês ali hipersensíveis,
eles têm uma mãe que durante o período gestacional teve realmente muitas questões emocionais envolvidas, muito estresse no pós-parto, e tudo isso vai refletir ali na microbiota também dessa criança, desse bebê. Então, a microbiota nós temos ali no nosso organismo bactérias boas, bactérias ruins, e essas bactérias elas precisam estar equilibradas no nosso intestino, ela precisa estar equilibrada no nosso aparelho digestivo para que a gente esteja bem, para que a gente faça um correto processo digestivo e também para que a gente possa fazer uma correlação que os médicos chamam muito de eixo intestino-cérebro, que é o maior produtor de serotonina. Então, assim, toda essa regulação também que a gente falou de hormônios, essa questão de humor, toda essa regulação de sono, então tem a ver com o nosso processo digestivo. Então, por conta dessa relação do eixo intestino-cérebro. Então, assim, realmente verificar essa questão da microbiota intestinal é muito importante. Outra questão também, suplemento, que a gente vai entrar nessa parte depois de alimentação e suplementação, mas toda uma questão de suplementação adequada. Então a gente às vezes tem muita deficiência, por exemplo, de ferro, muito comum, de ferro em crianças, de deficiência de outras vitaminas como vitamina D, que são importantíssimas. Então assim, complexo B, vitamina D, ferro, magnésio, então ômega 3, então são coisas importantíssimas e que quando em deficiência, quando em desacordo ali com o bem-estar físico daquele bebê, daquela criança, ela pode repercutir ali também no comportamento mais reativo desse bebê. Então todos esses pontos que eu trouxe aqui, eu trouxe como um alerta, eu trouxe como um lembrete para que você possa verificar com o seu médico, com a nutricionista, para verificar se de repente isso não está em desacordo, se não tem algo ali atrás dessa questão comportamental do seu filho que seja uma causa física, tá? Então não deixe de verificar, não deixe de perguntar, porque, por exemplo, no meu caso, para chegar a essa questão da otite serose, meu filho, eu acho que eu passei em uns 8 médicos que não tinham detectado, até que chegou o 8º, que detectou. Então, felizmente ele estava com 1 ano e felizmente não acabou acarretando problemas no desenvolvimento dele. Mas pelo nível que tinha de problema ali, nós teríamos provavelmente até uma dificuldade de fala, nós teríamos, fora a irritabilidade, fora as questões relacionadas. Então, realmente não deixe de verificar essas questões físicas que pode estar impactando ali no bem-estar da sua criança.